Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje, conforme eu havia prometido a semana passada, eu vou mostrar aqui para vocês, vamos continuar falando sobre o tema dos militares na formação do Império e na interferência na estrutura política brasileira desde o século XIX, mas neste programa eu quero apresentar alguns dados históricos para vocês do período da coroa portuguesa, né? E o que foi feito depois quando Dom Pedro rompe com a coroa, né? Bem, o que vai acontecer? Conforme eu havia mostrado para vocês, essa obra aqui, O Exército na Consolidação do Império, não é? Da Adriana Barreto de Souza, logo no início a Adriana traz um problema que é um problema, não é um problema no sentido de um problema acadêmico, tá? Traz uma questão acadêmica importante, que é o seguinte: ela faz um breve resumo dos autores, dos historiadores militares que trataram sobre a temática militar no Brasil, e ela faz uma crítica em relação a esses autores, porque na verdade o assunto militar no Brasil nunca foi estudado com profundidade. Aqui tem dois problemas. Primeiro, os historiadores brasileiros focam em teorias e modelos prototípicos de concepção da relação Estado-força militar, baseado no modelo francês e no governo americano e no americano. Importa esse modelo para tentar explicar a atuação do Exército no Brasil. Não leva em consideração as peculiaridades nacionais e não leva em consideração as ideias nacionais. Enfim, é uma coisa completamente descontextualizada, né? O historiador que, segundo Adriana, e com o qual eu concordo, que vai fazer um primeiro apontamento sério sobre o Exército, a origem do Exército, a participação deles nas revoluções, a interferência militar dentro da política, o quadro de ensino que é ensinado dentro das academias militares, é o José Murilo de Carvalho. Isso por volta da década de 70. Então, até 1950, praticamente não se falava seriamente sobre, não havia estudos realmente profundos, sérios, sobre o Exército brasileiro. Evidentemente que esse quadro de historiadores militares tem alterado, sobretudo nos últimos anos. A gente tem uma nova leva aí de historiadores que estão revendo. Mesmo assim, tem se caminhado com pezinhos de lança. Evidentemente, eu não sou historiador militar, mas eu sou um estudioso da história portuguesa, né? E venho falando já há muitos anos nos dois programas de rádio. O programa de rádio de segunda-feira da República e o programa de rádio de quinta-feira, Culturas e Identidades. Venho falando há muitos anos que é preciso fazer uma revisão bibliográfica, documental e conceitual do que foi a coroa portuguesa, da herança dessa coroa portuguesa, do Brasil como pertencendo à coroa. O Brasil nunca foi colônia de Portugal, nunca. Desde 1500, nunca foi colônia. Isso é uma mentira inventada durante o período da preparação do golpe da independência por José Bonifácio. A palavra colônia, no sentido de inferioridade jurídica, político-administrativa, aparece pela primeira vez numa carta que Dom Pedro manda a Dom João VI. Dom João já estava em Portugal, tá? Então, eu já falei muitas vezes disso aí. Bem, não vou repisar o assunto. Tem centenas, sim, são centenas de programas da República e do Culturas e Identidades, onde eu abordo esses problemas todos. E onde eu traço
as 4 linhas ou 5 linhas de estudos, os 5 grandes pontos de estudos da história de Portugal. Pontos esses que não são considerados no Brasil, como por exemplo a Ordem do Templo, os Templários, né? Como por exemplo o messianismo político português, o sebastianismo, o Quinto Império, a visão escatológica, a visão profética, a visão providencialista da história de Portugal. Bem, isso são pontos. O que eu quero trazer hoje para vocês? Quando Dom Pedro, repito mais uma vez, Dom Pedro era o herdeiro presuntivo da coroa portuguesa. É um fato absolutamente inédito que um herdeiro presuntivo dê um golpe na sua própria coroa. Corte pelo meio o seu império. A gente não vê isso em nenhum lugar do mundo. Nós vemos o contrário. O sujeito tem um império pluricontinental, que era o caso do Império Português, o império que ia das Américas até a Ásia, né? Era o Império Interoceânico. Esse sujeito divide o império. Os casos que a gente tem é que o sujeito dá golpe para aumentar a extensão territorial e não para diminuir a extensão territorial. Então, sobre todas as perspectivas, o que foi feito aqui no Brasil não tem lógica em nenhum momento, né? Bom, então os historiadores brasileiros, de uma forma absolutamente irresponsável, passam batido por cima desse negócio. E não há como passar batido em cima disso, né? Bem, então este livro da Adriana, ela aponta essas incongruências ao longo dos principais historiadores militaristas brasileiros, e evidentemente que isso vai gerar um problema muito grande para nós quando a gente vai estudar a história. Porque desde o século XIX existe um projeto militar da chamada militarização da política, né? O Exército, as Forças Armadas hoje, elas são forças de Estado, né? Então nenhuma força policial, nenhuma força que tem arma toma conta da política. Sequer o Exército é um poder. As Forças Armadas são um dos poderes da República. A República tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O Exército, as Forças Armadas não são um 4º poder. Até nisso existe uma loucura que foi criada dentro do Brasil, mas essa loucura foi tecida no século XIX. É preciso entender isso. O papel que vai caber primeiramente ao Exército, e sobretudo ao Exército, não à Marinha e depois não à Aeronáutica. O Exército tem um protagonismo em relação a essa interferência política e a grande instabilidade política do Brasil. Bem, aqui deixa eu falar para vocês rapidamente. O Brasil, quando Dom Pedro e a maçonaria dão um golpe de Estado, o que era o Brasil? O Brasil era Dom João, quando migra para cá, na condição de príncipe regente, com a rainha Dona Maria I, em pouco tempo depois que eles estão aqui, o Brasil é alçado à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E a coroa estava aqui. Bem, o que existia? O Brasil contava, quando Dom João volta para Portugal, com um aparelho de Estado consolidado. Quando a gente fala Estado, o Estado tem estruturas que compõem o Estado, tá certo? Então, o que compunha o Brasil naquela época? O Brasil era um Estado consolidado em 1822 em razão de um trabalho feito por Dom João VI durante a sua estadia no Brasil, que vai de 1808 a 1821. Então, Dom João ergueu as seguintes instituições. Então, quando a gente fala em aparelho do Estado, o Estado é composto de instituições. Existia a coroa, né? E existia o príncipe, né? Que são instituições dentro da monarquia. A gente tinha o Banco do Brasil, o Erário Régio, a Academia Militar, o Arsenal de Marinha, a Real Fábrica de Pólvora, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios,
a Real Fábrica de Ferro de São João do Ipanema, né? A Companhia de Seguros Boa Fé, a Fábrica de Ferro do Monte de Gaspar Soares, a Administração Geral dos Correios, o Museu Nacional, a Biblioteca Nacional, a Provedoria de Saúde, a Junta Vacínica da Corte, a Escola de Cirurgia da Bahia, a Escola de Anatomia, Cirurgia e Medicina do Rio de Janeiro. Pois bem, o Brasil imprimia moeda própria. O Brasil tinha uma casa da moeda também, né? Bem, isso tudo existia quando sobreveio o 7 de setembro. Então, o recém-fundado Império Brasileiro, ele herdou uma estrutura administrativa extremamente vigorosa e superior. Superior a quem? A estrutura administrativa que existia nos países vizinhos. Nem a Inglaterra fez isso nos Estados Unidos. Todas essas instituições, deve ter mais alguma, evidentemente, que me escapa a memória aqui, existiam naquele momento. Tá claro? Bem, então, o resto das Américas não tinha nada semelhante. A Espanha nunca deixou nada semelhante a isso. Tá claro? Só por essa estrutura administrativa a gente vê que o Brasil não era colônia. E o Brasil não foi colônia só quando deixou de ser colônia, quando Dom João veio para cá. O Brasil nunca foi colônia de Portugal, na documentação oficial. Então a gente vai entender a estrutura que o Estado foi criando, a ordem dos jesuítas no século XVI começou a criar muita estrutura, a própria coroa portuguesa criou muita estrutura, e Dom João, quando ele traz a corte, ele termina, aqui sim, de estruturar o Estado como a sede da monarquia. Tá claro? Bem, então, toda essa estrutura existia. O Império Maçônico Brasileiro, que é um império fake, herdou essa estrutura administrativa. As instituições criadas por Dom João VI aqui não eram apenas alicerces do Estado. Essas instituições eram o próprio edifício do Estado. E essas instituições estavam estabelecidas de um modo formal muito tempo antes da independência. É preciso entender isso. O que acontece? Tá? Com o golpe da separação, que é chamado de independência, o governo que assume desmonta essa coisa toda. Tá? Então, isso representou para nós um declínio, um descenso em termos civilizacionais. A gente saiu de uma monarquia tradicional, católica, onde o liberalismo, o lucro e a maçonaria eram proibidos. Claro, a gente tinha Inquisição, a gente tinha censura eclesiástica, a gente tinha repressão à maçonaria e a gente tinha um rei forte. Mas esse rei forte não era um rei absolutista. Portugal nunca teve reis absolutistas, isso é uma mentira. Né? O absolutismo é encontrado na França, o absolutismo é encontrado na Inglaterra, o absolutismo é encontrado na Alemanha, o absolutismo nunca existiu em Portugal. Né? Agora, esse rei, a atuação da monarquia era regida pelas leis fundamentais do reino. Você tinha a coroa e você tinha as cortes. Né? O poder era dividido. Essas leis do reino eram todas aprovadas pelas cortes. Bem, com o golpe da independência, a gente suprimiu a Inquisição, tirou a censura eclesiástica, deixou a maçonaria correr livre e solta, o poder executivo ficou limitado pelo legislativo. Tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II eram meros títeres. Eu já falei no programa passado que o Império foi criado para tirar os Bragança logo depois. Sempre foi um projeto de passagem. A ideia sempre foi criar a República, né? Só que naquela altura eles sim estudaram o caso e verificaram que não era possível fazer isso. Então o Império foi formado desde o início como um ponto de transição para a República, onde os poderes ligados diretamente à maçonaria e outros assumiriam. Né?
Bem, então nós temos tem uma lista bizarra de autores que Dom Pedro I, por exemplo, quando ele cria os primeiros cursos de direito, a lista de autores que Dom Pedro vai colocar no Brasil são todos autores ligados ao liberalismo, são todos autores anticristãos, né? São todos autores que vão combater todo o modelo da ideia autêntica de um conservadorismo, de uma tradição católica. Tá claro? Isso equivale a dizer que o direito, né, cria-se a chamada monarquia de toga. Então, o direito, como hoje nós vemos operando, Dom Pedro I começa a dar voz e vez a um judiciário louco, extremamente forte e descompromissado com qualquer base de Estado. Tá bem? Para agravar o quadro, o Brasil, o Império, vai criar a primeira dívida externa brasileira e Dom Pedro II vai fazer mais empréstimos, mais 16 ou 17 vezes, se não me falha a memória, sempre com a City de Londres, vai emburacando o Brasil cada vez mais. Então, se o primeiro império e o segundo império tiveram algum valor ou alguma virtude, não deveu-se em razão do modelo de Estado, porque eles destruíram a estrutura de Estado que existia. Eles acabaram com o Brasil. O Brasil entrou num declínio civilizacional e um declínio institucional. E aquilo virou uma baderna depois. Né? Bem, então deveu-se em parte a alguma coisa que ainda está verdade da coroa portuguesa, em termos de funcionamento. E não pelo mérito dessa gente, porque era uma gente completamente enlouquecida no que diz respeito às disputas de poder. Para agravar esse processo, ou seja, da destruição das instituições, dos empréstimos internacionais, da criação da dívida externa brasileira. O Brasil assinou um tratado comercial Brasil-Inglaterra em 1827, que gerou efeitos duplamente nocivos durante os 15 anos que esse tratado ficou em vigência. Por exemplo, ele inibiu o desenvolvimento da indústria nacional. Era proibido a indústria nacional se desenvolver. Tá? Porque na época da coroa portuguesa, a indústria nacional era promovida pelo próprio Estado. Quando vem a independência, o Brasil começa a ser refém e a ser tutelado por potências exteriores, interesses estrangeiros. Durante a coroa portuguesa, ao contrário do que esses mentirosos historiadores possam falar, a coroa portuguesa não entregou o Brasil a interesses transnacionais, não. A entrega do Brasil a interesses transnacionais ela é feita a partir de 1822. Então, esse tratado comercial Brasil-Inglaterra, ele impede o desenvolvimento da indústria nacional, entrega a indústria para a Inglaterra, entrega para a França, entrega para a Alemanha, entrega para qualquer um. Privou o Estado de uma importante fonte de receita, né? Ele fixou taxas mínimas sobre a importação de produtos britânicos, tá claro? E vai por aí afora. O Brasil começa um processo de declínio, inegável. Então, é inegável que o 7 de setembro empurrou o Brasil para a esquerda. Tá bom? A esquerda. É aquilo que eu falei para vocês. Já falei não sei quantas vezes ao longo de programas de rádio. O Brasil nunca teve governo de esquerda no Executivo Federal. Nunca. Nem durante o Império, nem durante a República. O primeiro governo de esquerda que o Brasil vai ter vai ser com o Fernando Henrique Cardoso. Depois com o Lula. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma situação completamente anômala na história política brasileira, política e econômica. Então, desde 1822, o Brasil tem, pasmem vocês, teoricamente, governos de direita. E, apesar disso, o Brasil caminhou sempre para um lado de esquerda. Aí você fala, mas qual esquerda?
O Brasil foi construindo um Estado cada vez mais forte, diferentemente dos outros modelos de Estado de esquerda. Essa é uma esquerda brasileira, ou é uma esquerda maçonaria, ou é uma esquerda militarista, em que você abraça aspectos do liberalismo e dos interesses nacionais específicos. Não há nenhum projeto de nação. Tá claro? Então é muito interessante esses dois aspectos que eu estou trazendo para vocês. Dom Pedro dá um golpe nele mesmo, na coroa que é dele, joga o Brasil para uma esquerda, em termos de espectro, porque quando a gente fala de direita, nós temos que buscar a relação entre o trono e o altar, entre coroa e religião. Isso é completamente abolido, e a concepção que se tem, a partir de 1822, desse desastre, é que os autores da Constituição de 24, embora eles fossem liberais, eles tiveram, digamos, o cuidado de adaptar esse novo modelo a algumas condições locais. Eles sabiam que era impossível implantar uma monarquia parlamentar pura, a moda inglesa, por exemplo, numa nação de origem ibérica. Não era possível. E aí eles resolveram continuar com esses Braganças e fizeram uma lambança, um pastiche ideológico e teórico, né? Porque se eles quisessem implantar uma monarquia parlamentarista, como era no modelo europeu, aquilo ia dar um curto-circuito nacional e o país implodia, tornando-se ingovernável. Então eles deram à Constituição de 24, digamos, 4 dispositivos que lembravam um pouco o antigo regime. O imperador conserva a prerrogativa de nomear e destituir os governadores das províncias, manteve o Conselho de Estado, aí é preciso entender qual é o Conselho de Estado. O imperador reteve a atribuição de nomear os magistrados, os juízes, e suspendê-los, e eles criam uma loucura que é o poder moderador. Tá? Bem, mesmo esses modelos, é preciso verificar o que foi isso. Esse modelo não satisfazia os liberais, que encaminharam propostas pouco tempo depois para enfraquecer o poder central. Eles esvaziaram todo o poder dos municípios e dos estados e fizeram uma transferência de poder para o Executivo Federal, portanto para o imperador e depois para os presidentes da República. Então o Brasil, que era descentralizado durante a coroa portuguesa, ou era municipalista, como queiram, né, funcionava como uma federação, realmente, ele desfederaliza-se, desmunicipaliza-se e joga todo o poder para a mão do império. Que esse é o problema que a gente vê até hoje, porque uma vez que você centraliza o poder na mão do governo central, esse governo central detém tanto poder, que ele torna os municípios e os estados refém das decisões, e ele passa a comprar. Então a barganha política administrativa vira uma lambança, tá claro? Então Dom Pedro II Dom Pedro I é um homem que está longe de ser um tradicionalista, longe. Ele está longe de ser um monarca que respeita a Igreja. Dom Pedro II odiava a Igreja Católica. Durante o reinado de Dom Pedro II, ele massacrou a Igreja Católica de tal forma que a Igreja Católica foi um dos poderes que conspirou para tirar Dom Pedro II do poder. Para a gente ter uma ideia do que isso de fato era. Tá bom? O governo de Dom Pedro I estava coalhado de maçons. Eles alegam, Dom Pedro mandou fechar o Grande Oriente do Brasil em 1823. Não faz a menor diferença, porque o gabinete, quando a gente vai olhar e estudar a composição do gabinete dirigente de Dom Pedro, nós vamos ver, no mínimo, 3 ministros maçons: Luiz José de Carvalho e Melo, Clemente Ferreira da Silva, Mariano José Pereira da Fonseca. Tá claro? Então, o Brasil, que se cria a partir de 1822,
é um Brasil inimigo das ideias conservadoras, inimigo das ideias religiosas, inimigo da Igreja Católica, inimigo do municipalismo, inimigo da força dos governadores de província. E junte-se a isso o fato deles terem destruído as instituições de Estado que existiam, o arcabouço, tá claro? Então isso nos dá uma ideia do quão problemático foi a instauração da independência, tá certo? Bem, então essa obra aqui, O Exército na Consolidação do Império, é uma obra interessante, porque ela é uma obra moderna, que faz uma crítica, né? Essa segunda edição, que é o que eu recomendo, porque ela reviu alguns pontos, é uma obra interessante, porque ela vai fazer um estudo dessa política militar conservadora, né? 1850 é o período em que Dom Pedro II, conforme consta nos documentos, nos anais do Senado, ele pede para criar um exército forte, tá? Então é exatamente nessa época, por isso que o livro dela vai de 1831 a 1850. Em 1850 existe um pedido específico de Dom Pedro II para ele equiparar o exército brasileiro aos modelos internacionais que existiam, tá certo? Então eu creio que aqui esse pequeno resumo aqui que eu fiz deu para entender que a gente tem que estudar a história do Brasil com muita atenção, e não ficar preso a historiadores aparentemente famosos, porque os historiadores brasileiros eles criaram um vício de cátedra em que eles não mergulham a fundo nas instituições que existiam e inventam teorias, copiam teorias, transplantam para o Brasil modelos cujo conceito nunca foi aplicado aqui dentro e não existia. A história brasileira, olha, é um absurdo o que é feito, né? Então, quando a gente fala em direita no Brasil, qual direita? Que direito o Brasil teve? Toda a ideia de direita brasileira ela é apátrida. Sempre foi. E é uma ideia, e é uma direita militarista, e é uma direita maçônica, e é uma direita de subserviência internacional. Isso nunca mudou, não. Tá claro? Bem, então é por isso que eu chamo, e vou continuar chamando, a direita brasileira, sobretudo essa que se criou agora. Essa que se criou agora é pior ainda. É a pior versão de direita, que já era falsa, de todas as falsas direitas que o Brasil já teve historicamente falando. Não tem nada, isso aqui é o sumo da decadência. Isso que chegou no poder com o miliciano que saiu fugido. Tá claro? Então é preciso estudar sim, colocar os militares, a maçonaria, a subserviência internacional no foco dos estudos brasileiros, para a gente entender que o problema do Brasil real vem desde o século XIX. Ele vem se agravando. Tá bem? Vamos ficando por aqui e eu vou talvez continuar um pouco essa temática no próximo Conselheiro Acácio. Tá certo? Até o nosso próximo encontro.